Voltei. Voltei para mais uma aula sensacional de física. Essa disciplina aí que, ixi Maria, velho. Já tá gostando já? Você que achava assim, física é horrível, física, já tá assim, com aquela paixão pela essa matéria maravilhosa? Tá, não tá? Tenho certeza que sim. Se você tá acompanhando todas as nossas aulas desse projeto maravilhoso Construindo Vencedores, tenho certeza que você já gostou de física já. Não tem como, pô. Não tem como. Isso aqui é maravilhoso, maravilhoso mesmo. Eu sou o Matheus Tainan, você já me conhece, né? Claro que você já me conhece, pô. Tá assistindo aí ao tanto de aula que tem aí. Coisa boa. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre energia. Energia. Esse negócio maravilhoso que já tem aula aqui, tá? Você percebeu o que a gente vai fazer hoje? Ó, hoje é dia de exercício. Apenas exercício, professor? Só exercício. Toda a parte teórica, toda a aula completa já tá aqui, tá no nosso canal. Tá aqui embaixo ou em cima, você vai procurar aí essas aulas. Se você não assistiu ainda, sugiro que você vai lá, tá? Assista. Hoje, antes de fazer o exercício, eu vou colocar aqui as fórmulas de novo, relembrando, tá? Para depois a gente continuar. Tô pensando de fazer uns simulados, o que você acha? Deixa aí pra mim no comentário. Tô pensando de fazer um simulado, pegar ali exercício de todos os ramos da física que a gente já trabalhou até hoje e colocar ali num simulado só. E aí nesse dia, meu consagrado, eu não vou falar a fórmula antes não. O que você acha? Só, exercício número 1, vambora. E aí durante o exercício a gente vai desenvolvendo as coisas. O que você acha? Eu tô achando que vai ser legal. E eu acho que isso vai ser uma aula legal. Sensacional mesmo. Então, vamos para nossa aulinha de hoje. Vou colocar aqui as fórmulas para vocês. Lembrando que volta lá e assiste a aula. Não assistiu ainda? Assiste lá. Completa, completíssima, linda, cheirosa, bonita. Se você não sair dessa aula aqui pensando em acordar amanhã, 5h30 da manhã, 5h39, vou te dar mais 9 minutinhos de sono aí, ó. 5h39 para você resolver 6 questões, eu não sei não. Eu acho que eu vou mudar de área. Beleza? Não faz eu mudar de área não, que eu gosto demais disso aqui. Por favor. Relembrando então, vamos falar das nossas fórmulas de energia. A primeira delas é a energia cinética, massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Essa é a energia que depende do movimento. Movimento. Ou seja, praticamente tudo tem, né? Tudo tem movimento, então quase tudo vai ter energia cinética. Perfeito? Próxima fórmula. Energia potencial gravitacional é igual massa vezes gravidade vezes altura. Isso aqui depende de quê, meu querido? Altura. E professor, eu lembrava que era gravidade. Pera aí, então tu não assistiu a aula lá, hein? Então tu não assistiu, pô. Depende de altura, até porque tudo que tá na Terra está sujeito à nossa gravidade. Beleza? Então, se tem altura, tem energia potencial gravitacional. Terceiro ponto, energia potencial elástica. Energia potencial elástica, K vezes x ao quadrado dividido para 2. Isso aqui depende de mola, professor? Não. Deformação. Ficou meio separado, né? O M ficou deforme e ação. Deformação é o que depende, né? A nossa energia potencial elástica. Se você assistiu a aula, eu falei para vocês que tem uma outra fórmula que envolve a elástica, né? Que é a força elástica e não só a energia, tá? Então eu vou colocar ela aqui para vocês. Anota aí no seu material. Força elástica é o famoso FEL. FEL, força elástica, K vezes X. Só isso? Só isso. Essa aqui é a única coisa nova que tem nesse nosso relembrando. É a nossa força elástica, K vezes X. Por que você está falando isso? Vai ter uma questãozinha hoje que vai ter força elástica ao invés de energia, tá? Então a diferença é só que esse X não está ao quadrado. Beleza? Essa é a nossa força elástica. É chamada de lei de Hooke. Ih, professor, o Hooke, o verde? Não. Hooke, o físico. Esse cara aí maravilhoso, o Hooke, falou um pouco sobre força elástica. Inclusive, se você entende dessa força, você consegue derrubar a parede muito mais fácil, acredita? Professor, por que eu vou derrubar a parede? Sei lá, a vida é feita de coisas estranhas, né? Então, se você entende lei de Hooke, você consegue derrubar paredes mais fácil. Beleza?
E por fim nós temos a energia mecânica, né? Então essas energias aqui, amores, são aquelas tradicionais: cinética, potencial, gravitacional e elástica. E do lado de cá eu vou ter minha energia mecânica. O que é essa energia mecânica? Quem lembra aí? Vai, energia cinética mais energia potencial gravitacional mais energia potencial elástica. Deixa eu apagar esse C aqui da cinética que eu não gostei dele não. Foi. Deixa eu escrever ele de novo para você. Beleza. Tá aí. A energia mecânica é a soma de todas elas. Porém, o que mais vai aparecer... Volta aqui para mim, amores. O que mais vai acontecer aqui, o que mais vai aparecer são as energias, umas se transformando na outra, assim, uma igual à outra, tá? Isso é o mais comum de aparecer nos exercícios. Esse jeito aqui, pelo menos assim, como nós faremos exercícios de vestibular, exercícios um pouco mais difíceis, normalmente não aparece esse tipo aqui não. Aparece tipo assim, ó, energia mecânica antes, EMA, igual a energia mecânica depois. Isso aqui também não é novo para você, você já assistiu lá na aula principal, na aula completa de energia mecânica. Não foi? Você assistiu, tenho certeza que sim. Então o que pode aparecer aqui, amores? Pode aparecer a soma das energias dos dois lados, ou seja, pode aparecer massa vezes gravidade vezes altura, igual a massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2, por exemplo. Pode aparecer isso. Quanto que vai aparecer isso? Se tiver uma energia potencial gravitacional se transformando em energia cinética, por exemplo. Você está descendo uma ladeira de bike ali, ó, pedalando. Então, se está diminuindo a sua altura, está aumentando a sua velocidade. Não é isso? Muito bem. Acabei de dar a resposta de algumas das questões aqui, hein? Já guarda na cabeça aí. Beleza? Então, de novo aqui na tela para você anotar. Anota aí no seu caderninho, deixa aí no seu post-it, pode ser também. Deixa essas fórmulas anotadinhas aí do lado, que hoje nós resolveremos 9, meus queridos, 9 questões incríveis, maravilhosas, lindas e cheirosas sobre energias. Beleza? Anotado? Tranquilo? Então já pega aí seu copinho de água, seu cachorro quente, uma coxinha, traz pra mim aqui também, e aí vamos resolver essas atividades sobre energia. Vem comigo na tela. Primeira questão. Olha lá, que linda. Você viu a transição? Que bonitinho. Vamos lá? Exercício número 1. Teórico. Já fala desse jeito, ó. Um ônibus de massa M anda por uma estrada de montanhas e olha o que ele faz? Desce uma altura H. O motorista mantém os freios acionados, de modo que a velocidade é mantida constante. Olha outra coisa importante, hein, amores? Ó, velocidade constante. Em módulo durante o trajeto. Considere as afirmativas a seguir e assinale se são, verdadeiras ou falsas. Volta aqui pra mim. Conseguiu entender a questão? Conseguiu? Vou te fazer o mesmo desafio que eu fiz lá na aula de aceleração e velocidade. Você assistiu essa aula? É só exercício, só resolução de exercícios. Vou deixar aqui na tela, dá pausa, lê e tenta resolver sozinho. Vai. 1, 2, 3. Voltou? E aí, o que você achou? Fácil, médio, difícil? Vamos ver aqui então. Primeira afirmativa fala assim, ó. A variação da energia cinética do ônibus é nula. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Muito bem. Por que, professor, que ela é nula? Por quê? Porque ele falou aqui que minha velocidade é constante. O que significa ser velocidade constante, pessoal? Que a velocidade não muda. E para mim ter energia cinética, principalmente, não é energia cinética, a variação dessa energia cinética, eu preciso que ela mude, né? Variação é mudança. E constante? Constante é que não muda, né? Então, ela é nula? Verdade, ela é nula porque a minha velocidade é constante. Voltando lá. A energia mecânica do sistema ônibus-terra se conserva, já não gostei. Pois a velocidade do ônibus é constante. Vai se conservar, gente? A energia mecânica, nesse caso, vai se conservar? Claro que não, né? Claro que não se conserva. Até porque se eu não tenho velocidade, se a minha velocidade é constante, se eu não tenho energia cinética, alguma outra energia vai ter que compensar, né? Então esse cara aqui está falso. F. Próxima afirmativa. A energia total do sistema, o ônibus se conserva, embora parte da energia mecânica se transforme em energia interna. Verdadeiro ou falso? Muito bem, agora sim. Tá vendo que a segunda e a terceira elas se anulam? Então a segunda e a terceira, uma tinha que ser falsa, outra verdadeira, né? Exatamente. VFV, qual que é a opção que a gente tem para marcar? Letra B. Letra B.
Ah, professor, eu também acho. Por isso que as questões teóricas são mais difíceis do que as de cálculo, não é? Aqui pra física. Porque eu tô assistindo as aulas aqui dos professores, né? Do Edno, do Luiz, e os caras metem bronca, meu irmão. Umas questões difíceis que eu fico olhando assim, ixi, eu acho que aquela ali é a letra B. Aí ele, não, essa aqui é a letra D. Eu falei, caraca, velho, é isso aí, velho. O pessoal aqui é foda, meu irmão. Só gente top, top mesmo. Tá assistindo as aulas, né? Então tá bom. Tô de olho. Deixa aqui no comentário qual foi a melhor aula que você achou lá do Edno. Coloca aí. Eu acho que foram todas. Então vamos lá, primeira questão tá aí no bolso, um mel, né? Linda, maravilhosa. Vamos para a questão de número 2. Ó, questão da UCB, hein? Determinado atleta usa 25% de sua energia cinética obtida na corrida para realizar um salto em altura sem vara. Ele atingiu a velocidade de 10 metros por segundo, considerando o G da gravidade 10. A altura atingida em razão da conversão da energia cinética em potencial é a seguinte. Então vamos lá, queridos. O que aconteceu aqui? Tem porcentagem, né? Ixi, tem porcentagem, professor. Já não gostei. Claro que você gostou, cara. Você tá assistindo as aulas de matemática? Espero que sim, hein? Então eu tenho 25% da minha energia cinética e eu tenho a minha velocidade aqui de 10 metros por segundo ao quadrado. Ele falou um pouquinho também sobre a gravidade, que é 10. Isso aqui você tem que saber, a questão não é obrigada a te falar. E ele pediu a altura, né? A altura. E aí, gente, qual é a fórmula que a gente vai utilizar aqui? Quais fórmulas, né? Melhor dizendo. Quais? Energia cinética. Boa. Energia cinética igual ao quê? Energia potencial gravitacional. Essas duas, professor. Essas duas. Exatamente essas duas. Vamos lá na tela? Então vai ficar assim, ó. Energia cinética. Massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Igual. Qual que é a minha energia potencial gravitacional? Como? Massa vezes o quê? Gravidade vezes altura. Perfeito. Professor, mas ele não me deu a massa. Você não assistiu a aula então, hein? De aula completa desse negócio aqui. Bom, se eu tenho massa de um lado e massa do outro, o que eu faço? Corta, pô. Corta. Ou seja, nas atividades, normalmente, tá? Isso não é 100% não. Vou falar ali 97. 97,3% das questões que usam energia, não precisa de massa. Não precisa da massa, tá? Por quê? Porque é o mesmo corpo, gente. É o mesmo atleta, pô. Tanto na energia cinética quanto na potencial gravitacional, é o mesmo cara. Então não precisa saber a massa dele. Você vai multiplicar e dividir pelo mesmo número. Então, esquece massa. E como é que vai entrar esse 25% aí na nossa questão? Seguido, gostei. 0,25. Não posso colocar esse símbolo de porcentagem na hora de resolver, tá? Na tela então, para ficar melhor para você enxergar. Qual que é a velocidade do caboclo aí, gente? Velocidade é 10. 10 ao quadrado, tudo isso aqui dividido por 2. Igual. Qual que é a gravidade? A gravidade é sempre 10. Vezes a altura, que é o que a gente quer descobrir. Perfeito. Quanto que dá, gente? 10 ao quadrado? 10 ao quadrado dá 100, né? Então, vezes 100 dividido por 2 igual a 10 vezes H. Olha, eu sempre faço passo a passo, gente, esses cálculos, porque às vezes assim, sempre tem uma pessoa que não entende, né? Que tá assim, perdido e tal. Então, pra você que já sabe a resposta, beleza, pô, perfeito, parabéns. É isso mesmo, é isso que eu quero de você. Mas quem ainda está com dificuldade, vamos no passo a passo que você não erra, tá? Vamos no passo a passo, devagar, um de cada vez, que dificilmente você vai errar. Vem comigo. 0,25 vezes 100, eu vou andar duas casas para a direita, né? Então vai ficar 25, certo? Sobre 2. Igual a 10 vezes H. Aí aqui ficou fácil, né? Esse 10 aqui tá multiplicando, vai para lá dividindo, né? Ou seja, vai para baixo da fração. Quanto que é 10 vezes 2? 10 vezes 2 é 20, né? Então eu fiquei com 25 dividido para 20 igual a minha altura. Quanto que vale essa altura, gente? Quanto que é? 25 dividido para 20. Vai lá. 3, 2, 1. Larga essa calculadora, rapá. Larga esse trem aí, moço. 1,25 metros. 1,25 metros, letra B. Tá usando calculadora não, né? Então tá bom. Você sabe que dia da prova você não vai usar, né? Esse negócio de calculadora, gente, eu fico brincando, mas eu tenho estudantes ali no ensino médio que estão tão viciados em usar calculadora que numa prova
de outra disciplina, de matemática, que não é o meu caso. A pessoa tava fazendo, juro por Deus, 2 vezes 3 na calculadora. Aí eu olhei pro menino e falei assim, pelo amor de Deus, pô, 2 vezes 3? E tava lá, 2 vezes 3. Aí deu 6. Eu falei, beleza, 6. É isso aí. Beleza, então vamos desvincular, pode tirar essa calculadora aí, vamos fazer cálculo, pra você deixar o seu cérebro mais afiado. Beleza? Então questão 2 está aí na tela, dá pausa, anota no seu material e vamos para a nossa próxima questão. Questão de número 3. Rapaz, hoje tá bom, hein? Só questão de concurso, meu querido. Só questão braba. Questão de vestibular, hein? Então vamos lá, a leitura. Para um dado observador, 2 objetos A e B, de massas iguais, lembra que a gente não precisa saber a massa? Movem-se com velocidade constantes de 20 km por hora e 30 km por hora, respectivamente. Para o mesmo observador, qual é a razão, energia A sobre energia B, entre as energias cinéticas desses objetos? O que é razão mesmo, gente? O que é razão? Cadê as aulas de matemática? Razão é uma divisão. E uma divisão eu posso escrever em forma de fração. Perfeito, professor, perfeito, é isso. Razão é uma divisão, divisão é uma fração. Então o que eu vou fazer aqui, gente? Eu vou calcular a energia cinética do corpo A, a energia cinética do corpo B e dividir os resultados. Só isso. Só isso, professor, só isso. Imagina que caiu uma questão dessa aqui na sua prova e você errar porque você não sabe o que é razão. Vou ficar triste contigo, hein? Vou ficar chateado. Então vamos embora? Como é que calcula a energia cinética mesmo? Massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Do corpo A, pessoal, do corpo A, qual que é a velocidade? Muito bem. Eu vou botar aqui ECA, tá? Energia cinética do corpo A. Massa vezes 20 ao quadrado dividido por 2. Mas, professor, você vai deixar esse M aí de massa? Vou. Por que eu vou deixar esse M aí de massa? Porque primeiro ele não me deu, ele falou que essas massas são iguais, então tanto faz o valor que eu colocar. Eu vou deixar o M pra gente ver ali na frente o que vai acontecer. Voltando. 20 ao quadrado dá quanto? 20 ao quadrado dá, então vou botar M vezes 400, certo? Dividido por 2. Quanto que é, gente? 400 dividido por 2? Fala aí pra mim. Ou você vai precisar usar a calculadora pra isso? Vai não, né? 400 para 2 dá 200, né? Então aqui eu tenho 200 M. Então essa é a minha ECA, né? O que é ECA, gente? Energia cinética no ponto A, do corpo A. Então vamos para o nosso ECB, né? Energia cinética do corpo B. Massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Qual que é a minha velocidade no ponto B? Energia cinética no ponto B. Massa vezes 30, né? 30 ao quadrado sobre 2. Quanto que é 30 ao quadrado, meu querido? 30 ao quadrado dá 900. Quanto que é 900 dividido para 2? 450 M. Beleza. Show. Maravilhoso. Só isso, professor? Só isso. Bota aqui pra mim. Só isso. Então, minha energia cinética em A é 200. Minha energia cinética em B é 450. Mas tem esse M aí. Calma, meu querido, calma. O que eu vou ter que fazer aqui agora? Uma razão. Uma razão é uma divisão. Uma divisão é uma fração. Qual vai ser a fração que eu vou colocar aqui? Energia em A e energia em B. Qual que é a energia em A? 200 M. Energia em B? 450 M. Se eu tenho M em cima e embaixo, o que eu vou fazer com eles? Corta, corta. Eu tenho esse zero com esse, também vai cortar. Ficamos com 20 sobre 45. Posso dividir por quanto, gente? 5. Cadê as aulas de matemática? Quais são os critérios de divisibilidade pelo número 5? Todo número terminado em 0 e em 5 divide por 5, certo? Ah, muito bem. Voltando lá. Então, dividido por 5, dividido por 5. Quanto que é 20 dividido para 5, gente? 4. 45 dividido para 5, 9. 4 sobre 9, letra B. Tá lá. O que você achou? Conseguiu fazer sozinho? Conseguiu fazer sem essa ajuda? Espero que sim, porque você já está treinado sobre isso daqui, né? Na tela de novo para você dar pausa, anota e vamos lá. Lembrando, gente, olha só, eu gosto de falar isso para os meus estudantes, que as exatas, elas são sensacionais, na minha opinião. O professor aqui já está rindo de mim, gente, professor de humanos ali, o Ed. Porque tem vários caminhos para chegar no mesmo resultado. Isso aqui até se assemelha às aulas de geografia, de história de filosofia. Você
tem vários caminhos para ensinar o pensamento de um filósofo, certo? Então a matemática é a mesma coisa. Professor, o que eu mais escuto é o seguinte: professor, eu não fiz desse jeito, mas eu cheguei no mesmo resultado. Perfeito, pra mim tá ótimo. É óbvio, a não ser que você meteu o louco, né? Tem aluno que mete o louco, fala, mas como é que você chegou nesse 4/9? Aí eu peguei o 20, aí eu somei com 30, aí ao invés de dar 50, deu 40, aí eu multipliquei os dois que deu 9, aí eu dividi os dois. Eu falei, não, peraí, pô. Aí não, aí você tá metendo louco. Aí não rola. Mas, se você respeitou ali, né, os fundamentos da matemática e chegou no mesmo resultado, perfeito, é isso que eu quero. Tá? É isso que eu quero de você. Tudo bem? Então o jeito que eu faço aqui não significa que é só esse que é o jeito correto não, tá? Temos outros jeitos de fazer. Então o nosso resultado, 4/9. Beleza? Questão de número 4 na tela para você. Uma mola elástica. Ó, essas questões de energia elástica, desculpa, elas são difíceis de achar em vestibular, porque é um conteúdo que, por ser assim, meio difícil, é difícil de pegar umas assim do nível Enem. Normalmente a gente pega aquelas questões de um nível muito alto. Então, por isso que aparecem menos aqui para vocês essas de energia elástica, tá? E nós como professores, te ajudando a chegar lá no vestibular, né? No Enem, a gente torce para que não apareça, tá? Esse conteúdo em movimento harmônico a gente quer que não apareça porque as questões costumam ser difíceis. Mas vamos lá que essa aqui vai ser tranquila. Uma mola elástica ideal submetida à ação de uma força de intensidade 10 newtons está deformada 2 centímetros. Tá vendo aí? Ele pediu energia elástica. Porém, se você se lembra bem, que eu sei que você se lembra, a energia potencial elástica é o K vezes o x ao quadrado dividido por 2. Professor, o que é esse K? É a nossa constante. E o que é esse x? É a deformação. Mas não tem força aqui? Não tem, realmente não tem força. Lembra que a gente comentou agora da lei de Hooke? Qual que é a lei de Hooke? A lei de Hooke é a força elástica. Força elástica é K vezes x. E eu posso usar aqui. Percebeu que eles fazem, sempre que cai esse tipo de questão, ele faz um link com outro conteúdo? Por isso que a gente torce para que não caia no nosso vestibular. Beleza? Mas se cair, ó, tá aqui, lindo, maravilhoso, você vai conseguir fazer. Sem sombra de dúvidas. Então vai ficar o seguinte, ó. A minha força vai ser o K vezes o X, então é isso que eu vou colocar aqui no lugar da parte do meu numerador, tá? Então vai ficar assim, a energia potencial vai ficar 10 vezes... Esse 2, gente, a gente tá lembrado que esse 2 não pode ser em centímetro, né? Tem que ser em metro. 1 metro tem quantos centímetros? 100. 2 dividido para 100 dá quanto? 0,02. Tudo isso aqui dividido por 2. Quanto que é, gente? 10 vezes 0,02. Dá quanto? Quanto? Tudo bem. Então, minha energia potencial elástica vai ser 0,2 dividido por 2, que dá 0,1. 0,1 joule. E, professor, não tem 0,1 não, tem 0,10. Quando sua mãe fala que você é um zero à esquerda, o que significa? Que você não vale nada, né? Ou seja, esse zero depois da vírgula não vale nada. Então, 0,1, 0,10, 0,100 é tudo a mesma coisa. Tudo a mesma coisa, tá? Não muda nada. Se tiver zeros, né? Se eu continuar colocando zeros, o resultado é o mesmo. Naquelas calculadoras mais simples, aquelas bem de armarinho que você compra, se você colocar 0,100 assim e apertar o sinal de igual, vai aparecer esse número aqui pra vocês, o 0,1. Beleza? Então, 0,1, 0,10 não muda nada. Tá aí, letra A é o nosso gabarito. Dá pausa aí, anota e vamos seguir. Vamos seguir para a questão de número 5. Outra questãozinha de vestibular, hein? Hoje você tá animado, não tá? Hoje eu tô animado. Hoje eu tô, ó, 100%. Tá falando assim, ó, na tela para vocês. Um bloco de massa 0,6 é abandonado a partir do repouso. Isso aqui é sempre super importante, tá, gente? Significa que a minha velocidade inicial é 0. No ponto A de uma pista no plano vertical. O ponto A está a 2 metros de altura da base da pista, onde está fixa o quê? Uma mola de constante elástica, 150 newtons por metro. São desprezíveis o atrito, né? Graças a Deus, não tem atrito. E adota-se G igual a 10. A máxima compressão da mola vale. De novo, que eu acabei de falar. Se tem energia elástica, ela sempre vai vir acompanhada de outra coisa. Perfeito? E olha só que interessante, gente. Ele falou que parte do repouso, né? Então minha velocidade inicial vai ser 0. Quais são, gente, as energias envolvidas aqui? Quais são?
Beleza. Eu tenho o quê? Altura. Se eu tenho altura, eu vou ter energia potencial gravitacional. Perfeito? Perfeito. O que eu tenho também? Constante elástica. Se eu tenho constante elástica, energia potencial elástica. Tem mais algum outro tipo de energia? Não tem. São só essas duas. Vamos destrinchar aqui? Vamos lá? Energia potencial gravitacional. Como é que a gente calcula? Massa vezes gravidade vezes altura. Energia potencial elástica. K vezes x ao quadrado dividido por 2. Agora é só substituir valores, né, amores? Qual que é a massa do bloco aí? A massa do bloco? 0,6. Qual que é a gravidade? A gravidade é sempre 10. Qual foi a altura, gente? A altura que ele estava lá? A altura é 2. Perfeito. Qual que é a minha constante elástica? Lembre-se que o K é a nossa constante elástica. Constante elástica é 150 vezes x ao quadrado, que é o que eu quero descobrir, dividido para 2. Tudo bem até aqui? Tá difícil? Tá complicado? Vamos de novo? Até o momento, o que a gente precisou fazer? Eu tenho energia potencial gravitacional e eu tenho energia potencial elástica. Então, uma está se transformando na outra, correto? A pessoa deixou lá cair a bolinha, né, que seja, um bloquinho do alto, caiu nessa mola, vai comprimi-la, certo? Então, por isso que ficou dessa forma aqui bonitinha pra gente. Tudo bem? Energia potencial gravitacional, massa vezes gravidade vezes altura. Energia potencial elástica, K vezes x ao quadrado, dividido por 2, onde o K é a constante e o x é a minha deformação. Perfeito? Voltamos então. 0,6 vezes 10 dá 6. E 6 vezes 2, gente? 12. Certo? Quanto que é 150 dividido para 2? 150 dividido para 2 dá 75, né? Perfeito. X ao quadrado. Esse 75 está multiplicando, ele vai para lá como? Dividindo. Então, x ao quadrado é 12 dividido para 75. Vou falar isso de novo para você. Já cansou de escutar, né? Vou falar de novo. Quem está passando dividindo? Quem passa dividindo fica na parte de baixo. Então, o 75 que está passando dividindo. Eu falo isso porque os estudantes costumam colocar o número maior em cima, mas nem sempre isso acontece, tá? O número que fica embaixo é sempre quem passa dividindo, perfeito? Dado o meu recado, quanto que dá 12 dividido para 75? Sem calculadora aí, hein? De cabeça. 12 para 75 dá 0,16. Muito bem. Esse quadrado passa para lá em forma de raiz. Então eu tenho que x é a raiz quadrada de 0,16. Aí ficou fácil, hein? Qual que é a raiz quadrada de 0,16? 0,4. 0,4, letra B. Fácil demais, hein? Você tá doido, pô. Ó. Chega amanhã às 5h39 a gente vai acordar, tu vai? Vai acordar às 5h39 da manhã pra fazer uma questãozinha dessa. Não, faz logo 3, já vai estar acordado, pô. Faz logo 3, sai pra rua, corre uns 12 quilômetros, volta pra casa e faz mais 3. Aí você tá preparado pra começar seu dia. Começar seu dia ali, ó, animado, botando pra arrepiar. Já mata logo seus leão do dia, aí depois você vai pro seu trabalho, vai pra escola, né? Que a escola é um lugar de Nossa Senhora, de alegria, né, gente? De alegria. Então tá lá a questão de número 5, bonitinha pra vocês. Anotou? Próxima questão. Ó, PUC, né? Gente, a PUC, pelo amor de Deus, hein? A PUC sempre nos dando, assim, questões extremamente interessantes, né? Então na tela, vamos ler? Vamos resolver? Determine a massa de um avião. Já começamos assim, ó. Determine a massa de um avião viajando a 720 km por hora. A uma altura de 3.000 metros do solo, cuja energia mecânica total é essa daqui, ó, 70 vezes 10 elevado a 6 joules. Considere a energia potencial gravitacional como zero do solo. Perfeito. E agora, queridos, o que a gente vai fazer aqui? Vocês perceberam a diferença dessa questão com as questões anteriores? Essa questão aqui, cadê? Volta aqui pra mim. Essa questão, ela já te dá a energia total, tá aqui, ó, a energia total tá aqui. 70 vezes 10 elevado a 6. Ou seja, que fórmula que eu vou utilizar aqui? Eu vou utilizar a minha energia mecânica igual. Quais são as outras energias que eu tenho aqui? Se eu tenho velocidade, eu tenho energia cinética. Se eu tenho altura, eu tenho energia potencial gravitacional.
Perfeito, maravilhoso, lindo, gente, maravilhoso, maravilhoso mesmo. Vamos voltar lá. Então vou colocar o seguinte, ó. No lugar da minha energia mecânica, eu vou colocar esse número grande aqui, tá? Esse 70 vezes 10 elevado a 6. Não vou fazer isso agora não, vamos com calma. Vamos abrir a fórmula. Energia cinética, massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Mais energia potencial gravitacional, massa vezes gravidade vezes altura. Por que você está fazendo isso, professor? Porque ele me pediu o quê, pessoal? O que ele me pediu? A massa do avião. Tá assistindo as aulas de matemática? Então tá bom. Você lembra que quer colocar um termo em evidência? Colocar um termo em evidência, só para relembrá-los, é pegar a mesma variável que aparece dos dois lados e colocar ela fora do parênteses. Quem é que se repete aqui, ó? Quem é que se repete no segundo termo da nossa equação? O m. Tá vendo que aparece m aqui e m aqui? O que eu vou fazer? Tira ele da jogada, hein? Vou colocar ele do lado de fora, abre um parênteses e repete tudo que faltou. Velocidade ao quadrado dividido por 2, mais gravidade vezes altura, fecha parênteses. Caramba, ficou bonito, hein? Nossa senhora, ficou lindo demais, lindo demais. Então é isso. Essa é a fórmula que a gente vai utilizar para resolver essa questão. Como falei, a PUC sempre, né, com questões incríveis. Qual que é a minha massa? Agora sim eu vou colocar valores, gente. Qual que é a minha energia mecânica? 70 vezes 10 elevado a 6 igual. A massa é o que eu quero descobrir. Qual que foi a minha velocidade? Ixi, professor, minha velocidade é 720 km por hora. Posso usar isso? Não. Vou dividir para quanto? 3,6. Quanto que deu, gente? 720 dividido para 3,6, duzentão. Ao quadrado, dividido por 2, mais. Qual que é a gravidade? Gravidade é sempre 10. E a minha altura, 3.000. Tá doido. Lindo demais, hein? Quanto que dá 200 ao quadrado, gente? 200 ao quadrado, professor. Meu Deus do céu, 200 ao quadrado. Então vou ficar assim, ó. 70 vezes 10 elevado a 6 igual a minha massa. Abre parênteses. 200 ao quadrado é 200 vezes 200. Dá que é isso? 40. Dividido por 2, mais. 10 vezes 3.000 dá 30.000. Quanto que é 40.000 dividido para 2 mesmo? Então 70 vezes 10 elevado a 6 igual a m vezes. Vamos resolver logo tudo aqui dentro do parênteses, gente. 40.000 dividido para 2 dá 20.000. 20.000 mais 30.000, 50.000. Perfeito. Esse cara que está multiplicando vai passar para lá dividindo. Então eu tenho que m vai ser 70 vezes 10 elevado a 6 dividido. Olha o que eu vou fazer aqui, ó. Volta aqui para mim. Você lembra lá de notação científica? O que é isso, professor? Quantos zeros a gente tem aqui nos 50.000? 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4 zeros. Então lá embaixo, ao invés de colocar 50.000, eu vou colocar 5 vezes 10 elevado a 4. Porque tem 4 zeros. Beleza? Tudo bem até aqui? Tranquilão? Quanto que deu então, gente? 70 dividido para 5? 14. Vezes 6 menos 4 dá 2, né? 2. Quanto que é 10 ao quadrado? 10 ao quadrado é 100, né? Então, 14 vezes 100 só pode ser 1.400 quilogramas. 1.400 quilogramas, letra B. Fácil demais, hein? O que você achou dessa questão? Fala aí pra mim. Essa foi interessantíssima, né? Interessantíssima. Mais uma vez aí na tela, dá pausa, anota no seu material, coloca aí várias cores diferentes para tudo que a gente fez e vamos seguir para a questão de número 7. Tá aí, rapidinho. Tu colocou 10.000? Tu chutaria 10.000? Na massa do avião, 10.000? Rapaz, 10.000, imagina isso, 10.000 quilos. Seria sinistro, hein? 10.000 quilos. Então tá lá, ó. Próxima questão de número 7. Outra questão da PUC, hein? Um ciclista desce uma rua inclinada com forte vento contrário ao seu movimento, com velocidade constante. Olha que interessante, ó. Velocidade constante. Pode-se afirmar que... Vocês lembram desse negócio? Quando a gente falou sobre na aula de completa, sobre energia, eu coloquei um exemplo de um skatista para vocês. O que é esse negócio desse skatista, professor? A energia ela sempre se transforma de uma para outra, certo? Então, se a minha velocidade é constante, eu vou ter energia cinética? Não vou ter energia cinética. Então já pegamos aí, né? Já pegamos aí o que vai acontecer aqui. Sua energia cinética está aumentando? Não.
Não está aumentando porque ela é constante. Então ela não mudou nada. Sua energia potencial gravitacional está diminuindo? Pô, interessante, hein? Vamos deixar ela aqui quietinho. Falou de energia cinética, tá certo? Não, tá errado. Por quê? Porque a velocidade é constante. Eu preciso de ter velocidade para mudar a minha energia cinética. Então nada a ver. Letra D. Sua energia potencial gravitacional é constante? Também não. Por que ela vai ser constante, pessoal? Porque eu estou descendo. Deixa eu até desenhar aqui para vocês. Ó, tá aqui o ciclista. Nesse ponto mais alto, eu tenho uma altura de 10, por exemplo. Nesse ponto aqui vai ser 10? Não, vai ser bem menos que 10, né? Ou seja, se eu tenho menos altura, consequentemente eu vou ter menos energia potencial gravitacional. Ou seja, letra B, sua energia está diminuindo. Por que está diminuindo? Porque a minha altura também está diminuindo. Show? Fácil demais, hein? Meu Deus do céu, gente. Que questão maravilhosa. Questão de número 7, no bolso, né? No bolso para vocês. Seguimos. Questão de número 8. Olha lá. Questão de quem? Nosso querido Enem. Questãozinha de Enem. Essa também vai ficar legal, hein? Vamos lá. Um automóvel em movimento uniforme anda por uma estrada plana quando começa a descer uma ladeira, na qual o motorista faz com que o carro se mantenha sempre com velocidade escalar constante. Mesma coisa, né? Da questão anterior. Durante a descida, o que ocorre com as energias potencial, cinética e mecânica do carro? Vamos ver? Tá lá, letra A. A energia mecânica mantém-se constante, já que a velocidade escalar não varia, portanto a energia cinética é constante. Errado. Errado. Tem como isso aqui acontecer? Não, não tem. Se a gente tem escalar constante, eu não vou ter variação de energia cinética. Então, errado. Letra B. A energia cinética aumenta. Ixi, já tá esquisito, né? Pois a energia potencial gravitacional diminui. E quando uma se reduz, a outra cresce. E aí? Esquisito, né? Esquisito. Gostei não. Por quê? Um automóvel começa a descer uma ladeira, né? Então, não gostei não. Letra C. A energia potencial gravitacional mantém-se constante, já que há apenas forças conservativas agindo sobre o carro. Não tem como, né, gente? Não tem como. A questão não fala... Se a questão não fala nada sobre atrito, então a gente entende que o atrito tá lá. Quando não tem atrito, ele vai te falar, não tem atrito, tá? Neste caso, nada feito. A energia mecânica diminui, pois a energia cinética se mantém constante, mas a energia potencial gravitacional diminui. Ó que lindo, ó que maravilhoso. Por que ela diminuiu? A gravitacional diminuiu? Porque a gente está descendo uma ladeira, né? Então a minha altura está diminuindo, logo a gravitacional também diminui. Perfeito? Letra E. A energia cinética mantém-se constante, já que não há trabalho realizado sobre o carro. Caramba, numa altura dessa, pô, tu vai falar um negócio desse pra mim? O que a gente tá falando de trabalho aqui? Não falou nada sobre trabalho. Então trabalho não tem nada a ver com essa questão. Beleza? Tá aí então, questão de número 8, letra D. Anotado? Vamos lá para nossa última questão de hoje. Última questãozinha, questão de número 9. Maravilhosa essa, hein? Questão de número 9 fala o seguinte: um atleta do salto com vara é capaz de transformar 50% da sua energia cinética em energia potencial gravitacional para o seu salto. Considerando que ele é capaz de correr a uma velocidade de 6 metros por segundo, antes de fixar a vara no chão, determine a altura máxima que ele consegue atingir. E falou pra gente que a gravidade é igual a 10. E aí, pessoas? E aí? Como é que você vai fazer essa questão aqui? Fala pra mim. Quais são as grandezas que a gente tem mesmo? Eu tenho energia cinética. E eu vou ter o que também? Energia potencial gravitacional. Perfeito? Vamos lá então? Vamos tentar resolver? Então vai ficar desse jeito. A questão de número 9. Energia cinética é igual a energia potencial gravitacional. Porém, dessa energia cinética, ela vai se transformar em 50%. Então, como é que vai ficar os 50%? 0,5. Muito bem. Vezes a massa, velocidade ao quadrado, dividido por 2, igual massa vezes gravidade vezes altura. Professor, mas eu não tenho a massa desse atleta. De novo, pô. De novo. Se tem massa dos dois lados, o que a gente faz? Corta. Não preciso saber a massa do atleta. Voltando então. Ficaremos com 0,5 vezes. Qual que é a minha velocidade? 6. 6 ao quadrado dividido por 2. Igual. Qual que é a minha gravidade? Gravidade é sempre 10 vezes H. Quanto que dá, gente? 6 ao quadrado. 6 ao quadrado é 36.
36 dividido para 2, 18. 18 vezes 0,5 igual a 10 vezes H. Gente, multiplicar por 0,5 é a mesma coisa que dividir por 2, né? Você está multiplicando por metade. 0,5 é metade. Então, qual que é a metade de 18? 9. Igual a 10 vezes H. Esse 10 está multiplicando. Como é que ele vai para lá? Vou dividindo. Então, a minha altura é 9 dividido para 10. Quanto que dá 9 dividido para 10? 0,9 metros. 0,9 metros, letra A. E aí? O que você achou? Fácil, médio, difícil? Fala pra mim. Dá pausa aí, anota o seu gabarito, né? Anota o jeito que a gente resolveu. Lembrando que existem outros jeitos de resolver a mesma questão. Perfeito? Tranquilo, médio, fácil, médio, difícil? Fala pra mim, deixa aí no comentário o que você achou dessa aula incrível. Eu achei sensacional. Eu farei isso aqui 10 vezes de novo. Amanhã, 5h39, te espero pra gente resolver mais umas 6 questões dessa daqui. Beleza, meus queridos? Muito obrigado por assistir até aqui. Eu sou o Matheus Tainan, professor de Física dessa matéria incrível. Fiquem com Deus, beijos e abraços. Até a próxima aí. Tchau!